Bom dia, boa tarde, boa noite para cada um que visualizar este vídeo. Estamos aqui mais uma segunda-feira para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, que é viva, eficaz e inerrante palavra divina. E esta palavra é que dá vida e que nos conduz à salvação. E que este canal seja um canal de bênção, de salvação e de libertação na vida de você, de cada pessoa que visualizar, que possam ser alcançados com a palavra, porque a única palavra que pode libertar não é eu falando, mas sim esta palavra. É a única verdadeira, é a única eficaz. É a Bíblia Sagrada, que ela é a verdade. E nessa manhã nós vamos meditar em 1 Pedro, capítulo 7. Foi essa palavra aqui que o Senhor me deu nessa manhã, para nós meditarmos nessa manhã. E que você tiver uma Bíblia na sua casa, você pode pegar a sua Bíblia e abrir conosco nessa manhã e meditar na palavra, que esta é a palavra, é a verdade. Só ela pode curar, salvar e libertar você de tudo que nos oprime, daquele que quer roubar a nossa alma. E o Senhor fala conosco nesta manhã, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Já está próximo o fim de todas as coisas. Jesus está voltando. O que Pedro, guiado pelo Espírito, falou nessa epístola? Que o fim está próximo. Jesus está voltando. Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. O arrebatamento está às portas. Mas ele nos alerta nesta palavra para nós vigiarmos, nós estarmos sóbrios. O que sóbrios? De olhos e mentes inclinada aos céus, com nossos olhos espirituais abertos, vigilantes, sóbrios, atentos, sempre ali, não despercebido, como as virgens loucas, mas sim as virgens prudentes. Que as virgens prudentes, como eu já falei no outro vídeo, é a noiva do arrebatamento. E o que Paulo fala conosco nesta manhã é para nós estarmos sóbrios e vigilantes que Jesus está voltando. Já que Jesus está às portas, nós temos que estar vigilantes. No olhar, no falar, no andar e no proceder. Porque a palavra do Senhor diz que o Satanás está ao derredor, bramando como um leão. Ele só quer uma brecha, que nós abrimos essa brecha. Ele entra, ele veio para matar, roubar e destruir. Então nós devemos vigiarmos. E nós vamos abrir também a palavra em Mateus capítulo 4, o versículo 11. Mateus capítulo 4, o versículo 11, diz: você pode abrir a sua palavra para confirmar na palavra, na sua Bíblia. Mateus capítulo 4, versículo 11, fala nessa manhã conosco a palavra do nosso Deus. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aqui está falando da tentação de Jesus. Jesus, ele foi um homem 100%, 50% homem e 50% era o Filho de Deus. Ele teve as mesmas aflições que nós. Por que ele teve as mesmas aflições? Para ele nós ajudarmos. Ele sabe o que nos passa. Então a tentação de Jesus, isso nos mostra que Jesus, como sendo Filho de Deus, ele andou aqui na terra, ele era 50% homem. O adversário, Satanás, tentou ele. Na tentação do deserto,
Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando no deserto. Ali o Satanás chegou para tentar o nosso Deus. E o Senhor venceu Satanás com esta palavra. Foi esta palavra. Ele usou a palavra. Então, o nosso Deus, o nosso Senhor, que Ele foi e sempre será o nosso exemplo para nós seguirmos. Não olhe um homem, nós não devemos olhar um homem, nós devemos olhar para ele, porque o homem ele cai, o homem é falho. Mas que nós olharmos para Jesus, a nossa caminhada vai ser o reino dos céus. Nós temos que olhar para ele. Nós não devemos olhar para A, nós não devemos olhar para B, porque a palavra do Senhor está se cumprindo. Então, o que esta palavra da tentação do deserto fala conosco? Que o nosso Deus foi tentado. O Satanás nos tenta todos os dias, mas o Senhor foi o nosso exemplo. Ele não caiu na tentação, ele repreendeu. Então, nós devemos estar atentos, vigilantes, porque o nosso adversário está ali, com os pratos de lentilhas, para cauterizar nossa mente, a nossa visão, usar pessoas para nos desviar do caminho do Senhor. Ele não vai usar lá fora, ele vai usar muitas das vezes dentro da casa da eleita de Deus. E mas que nós tivermos, aleluia, alicerçado nessa palavra, nós não vamos se desviar do caminho. E agora nós vamos meditarmos em João, versículo 10 e 10. João, versículo 10 e 10. Vamos ver o que o Senhor fala conosco. João, versículo 10 e 10. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O Satanás, ele não veio, o ladrão, ele não vem, que significa que é o Satanás, matar, ele vem só para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. O que é essa vida? É a vida eterna. Não é a vida aqui na terra, é a vida eterna. Então, o Satanás vem como ladrão. O ladrão, quando ele vem, ele não avisa. Olha, irmã Celi, se prepare que hoje eu vou entrar na sua casa para lhe roubar. Não. Ele vem oculto. Ele conspira, ele está ali conspirando, dá uma brecha, ele entra. O Satanás é assim. Ele está ali conspirando, ele está querendo só uma brecha. Se nós abrirmos essa brecha, ele vai, ele destrói. E ele quer roubar o principal, que é a sua salvação. Então, que nós possamos estar firmes nessa palavra, confiando, meditando na palavra, vigiando, que o Senhor é maravilhoso. O ladrão, ele é o nosso maior adversário. Nós não devemos ceder à tentação. Então, vamos meditar em 1 Pedro, para a gente confirmar na palavra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai, para nós estarmos atentos, em vigilância, que ele está ao nosso derredor. Os anjos estão ao nosso redor, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, querendo uma alma para ser tragada. E ele não quer aquele que está ali. Aquele que está ali no mundo, ele já diz, essa alma é minha. Ele quer aquele que está ali alicerçado. Ele faz de tudo para o servo do Senhor cair na tentação, dar escândalos. Porque, dando escândalo, o irmão que está ali, olha, o irmão era ali alicerçado, olha, e vai com espírito de acusação. Olha, ele caiu. Por isso que nós não devemos olhar para o homem, aleluia. Nós devemos olhar para o nosso Deus. Ele é o nosso exemplo. O nosso exemplo de uma trajetória, de um ministério que ele nos ensinou aqui na terra quando ele andou. E nós somos menina dos olhos dele. E o que a palavra do Senhor diz para nós, ser
não dá brecha, ele está ao derredor, bramando como leão. Então nós vamos meditar agora, vamos voltarmos para Romanos, capítulo 8, versículo 33. Vamos voltarmos 8, aleluia, 8, capítulo. Agora, capítulo 8, versículo 33 e 34, que diz, Romanos, capítulo 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E quem os justificará? Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. O Satanás, ele não vem para matar, roubar e destruir e nos acusar. Então, o que a palavra do Senhor fala? Paulo nos fala, né, nessa passagem, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? O Satanás, ele vem para lhe acusar. Mas quem tentará? Quem é que nos justifica? É Jesus Cristo. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Hoje ele está como nosso advogado, aleluia. Mas vai chegar o dia que ele vai ser o juiz. Ele vem como juiz para decretar sentença. Hoje ele está intercedendo aos nossos pecados. Hoje ele está aqui nos iluminando, nos dizendo não faça isso, mas vai chegar o dia que ele vem como juiz. Então quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é o nosso acusador? Quem foi diante de Deus acusar o nosso irmão Jó? Foi ele. Jó era um homem reto, a palavra do Senhor diz reto, íntegro, temente a Deus. E ele foi levantar uma acusação contra Jó. Que ele só era temente, obediente a Deus, porque ele era rico. Não. Porque ele tinha uma família maravilhosa, ele tinha bens, ele vivia uma vida ali em bonança. Por isso que ele era fiel a Deus, não. Então o Senhor provou para ele que mesmo nas adversidades, Jó foi fiel. Que nós possamos não ceder à tentação, às acusações. Quem os condenará? O Satanás não pode nos condenar. Só que nós se desviar e desistir da nossa fé, desistir do nosso Deus. Enquanto nós estivermos alicerçados na raiz, na oliveira que é Jesus, nós estivermos ali alicerçado, enxertado nele. Ele não pode nos condenar, dizer você está condenado, não. Porque nós confessamos o nome do Senhor, nós somos lavados e comprados e remidos no sangue do Cordeiro. Para nós e para você que está vendo esse vídeo, que você ainda não confessou o nome do Senhor, corra, que Jesus está voltando. Corra, que a porta está aberta, mas vai chegar o dia que vai se fechar. Jesus está de braços abertos para lhe receber. O Satanás quer roubar sua alma, quer roubar sua vida, mas Jesus quer lhe dar vida com abundância, a vida eterna. Aleluia. Agora nós vamos meditar em Judas, 2 Timóteo 4 e 10. 2 Timóteo, vamos ver. 2 Timóteo 4 e 10. 2 Timóteo 4 e 10 fala: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Damácia. Paulo escreveu essa carta falando que Demas tinha abandonado ele, tinha desamparado, amado o presente século. Por quê? Eu anotei ali no caderno e incluí aqui para nós meditarmos. Porque Demas foi chamado por Deus. Ele era um companheiro de Paulo nas obras. Mas ele desamparou amando o presente século. O que significa? Ele se desviou, ele voltou para o mundo. Nós não devemos amar o mundo, as concupiscências. Voltar o que eu fazia antes.
Porque isso, o adversário, ele cega. Ele cega o nosso entendimento. Ele cega, ele faz você olhar para trás. Que o Senhor lhe chamou para uma obra. Continue. Continue. Porque vai chegar o dia que você vai receber a sua coroa. Vai chegar o dia, no tribunal de Cristo, você vai receber o seu galardão. Aleluia. E Jesus vai estar ali dizer: vinde bendito do meu Pai. E nós vamos possuir o céu. É a nossa herança. Aleluia. O céu vai ser a nossa herança. Essa é a nossa maior herança. Não vamos seguir o exemplo de Demas, que ele abandonou Paulo, desamparou Paulo, amando o presente século. Nós não devemos amar este mundo com as vaidades, com as concupiscências deste mundo. O Senhor já nos tirou ali daquele mundo. Eu fui criada no Evangelho. Eu cresci por debaixo dos bancos. A minha mãe me levava para as vigílias, ela tinha 10 filhos, ela levava todos os filhos para os cultos. Quando nós dormíamos, ela já levava um lençol, um pano, colocava debaixo do banco. E nós dormíamos por baixo dos bancos. Eu cresci num berço evangélico. Mas na minha adolescência eu amei o século, o mundo, as concupiscências, as vaidades. Por um período eu me distanciei e hoje eu me arrependo do tempo que eu perdi, o tempo que eu dei a minha juventude para o Satanás. A minha adolescência eu dei para ele. Eu não dei para o nosso Deus. E hoje eu sou um exemplo vivo para você não fazer isso. Hoje eu me arrependo. Hoje eu amadureci. Quem me dera que eu voltasse no tempo e pudesse dar minha juventude, cantar no grupo dos adolescentes e me dedicar para ele. Mas hoje eu não posso voltar no tempo, aleluia. Mas eu posso ser um exemplo para você não fazer isso. Não ame o mundo com suas concupiscências. Volte enquanto é tempo. Jesus está voltando. Ele só quer roubar sua alma, como nós confirmamos aqui na palavra. Ele quer a sua juventude, ele quer lhe roubar o de mais precioso. E você diz assim: eu estou muito jovem, eu estou muito bonita, eu sou muito jovem, eu quero curtir minha vida, eu quero curtir minha juventude. Você vai dar o seu corpo, a sua alma, o seu espírito curtindo ao Satanás. Aí você vai dizer: eu vou voltar para os caminhos do Senhor, vou voltar para Ele na minha velhice. A palavra do Senhor diz que os velhos vão dar muitos frutos ainda, vão ser viçosos. Mas volte enquanto você está jovem, porque quando você estiver nos caminhos do Senhor, voltar só na velhice, você vai se arrepender de não ter dado a sua juventude para Ele. E você que está no caminho do Senhor, você que nasceu num berço evangélico, criado ali na doutrina da palavra, os seus pais são evangélicos. O conselho que eu lhe dou hoje, jovem, não te desvia. Obedece teu pai, obedece a tua mãe. Eu não obedeci a minha mãe. Eu me desviei pro mundo, pro século que Demas se desviou. E hoje eu estou aqui aconselhando você, jovem. Volte enquanto é tempo. E você que está distanciado, Jesus está voltando, Jesus ama você. Mas o evangelho verdadeiro é o evangelho de renúncia. A cruz de Cristo que muitos não estão mais pregando, nós não estamos vendo o evangelho de cruz. O evangelho de cruz é renúncia, aleluia. O evangelho de cruz não é vinde como estás e permaneça como estás, vinde como você estás. Mas a palavra vai te libertar, a palavra vai te purificar. E não venha trazendo, quando vem do mundo com muitas malas, muitas concupiscências mundanas. Mas o Senhor nos liberta, o Senhor nos purifica, que Ele não quer só o nosso espírito, Ele não quer só a nossa alma, Ele quer corpo, alma e espírito. Não vai entrar como muitos pregam. O Senhor quer só teu coração.
não. No reino dos céus não vai entrar só um coração. No reino dos céus o Senhor diz que Ele quer corpo, alma e espírito. E a porta, ela é estreita. A porta é muito estreita. A porta do céu não é larga. Aleluia. Por isso que muitas, a palavra do Senhor diz que muitos não suportam a palavra. E o que é que está acontecendo? Jesus está voltando. E muitos estão pregando o evangelho. Largo, porta larga. O que é porta larga? Venha como estás e permaneça como estás. Jesus, Ele não divide a sua glória com ninguém. E a palavra do Senhor diz que Ele nos ama e Ele tem ciúme de nós. Nós não devemos estar em cima do muro. Eu não posso servir a dois senhores, ou sirvo a Deus ou sirvo ao Satanás. Eu não posso amar o mundo e suas concupiscências e servir a Deus ao mesmo tempo. Aleluia. E o que essa palavra diz? Sede sóbrios, vigiai. É de qualquer maneira, aleluia, que eu vou entrar no reino dos céus? Não. Ah, mas irmã, isso daqui eu vou perder minha salvação. Perde, que nós não vigiarmos, nós perde a nossa salvação. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos uma geração eleita, comprada, remida no sangue do Cordeiro. E Ele nos ama e Ele está nos falando nessa manhã para nós vigiarmos. Persevera, meu filho, persevera, minha filha. Vigiai, vigiai, que o adversário está ali bramando como leão, querendo só uma brecha. Que o Senhor possa nos dar graça para nós perseverar nesses últimos dias. E Saul, não vamos ter o exemplo de Demas, seguir o exemplo dele, que amou o primeiro século, amou o século, ali com as concupiscências. Não vamos seguir, anotei aqui, o exemplo de Saul. Saul não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. Mas o Senhor deu uma oportunidade para Saul. O que aconteceu com Saul? A ambição tomou conta de Saul. O poder do dinheiro subiu na cabeça de Saul. Saul, ele se ludibriou com ambição. A ambição começa aqui, desce aqui e te cega. O dinheiro não é pecado. O que é pecado é a raiz que eu deixar que o dinheiro, que a concupiscência da ambição tome conta do meu coração. Não é pecado você ser próspero. O que é pecado é eu deixar o dinheiro tomar conta do meu coração, a ambição, aquela raiz, a raiz da ambição. Eu não posso colocar os meus bens em primeiro lugar, eu não posso colocar o meu carro em primeiro lugar, eu não posso colocar minha casa em primeiro lugar. Eu tenho que colocar o meu Jesus, aleluia, o meu Jesus e a minha salvação em primeiro lugar. Saul, Demas, nós não podemos seguir esse exemplo. Judas Iscariote. Judas Iscariote, como eu já gravei um vídeo sobre a traição. Judas Iscariote foi um dos escolhidos, dos 12. Isso para nós representa a igreja. Alguns que estão dentro da igreja, porque os 12 apóstolos, que eu entendo, porque cada um tem um entendimento, por dentro das escrituras sagradas, que os 12 apóstolos, cada um representa uma igreja, um povo que está ali servindo ao Senhor. João, Mateus, cada um com as suas características. Por isso que a palavra diz suportai-vos. Suportai-vos uns aos outros. Aleluia. E Judas foi um dos apóstolos escolhido, aleluia. Comeu com Jesus, serviu ali o Senhor, viu os milagres que aconteciam, viu tudo ali. Mas ele tinha ganância no coração. Ele deixou Satanás adentrar o coração dele. Ele deixou ali, ele deu a brecha, e aquele coração era do diabo. Ele se tornou o diabo ali no meio, como o Senhor disse. Um de vocês é o diabo. Por que ele era o diabo? Porque ele deu brecha. A desobediência faz isso conosco. A ganância. Ele traiu o Senhor por 30 moedas de prata. Qual foi o fim de Judas Iscariote? Então, quero dizer para você,
Não desista da sua salvação. Não seja como Judas Iscariote. Não seja como Demas. Não seja como Saul e muitos outros que abandonaram que eu fosse relatar que quantos desistiram. Não seja como eles. Vamos seguir o exemplo do nosso Deus. Que eu estou aqui porque um dia, na minha adolescência, eu me desviei. Paguei um alto preço. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. Judas, ele foi condenado porque traiu o Filho de Deus. Não vamos ser como Judas. Muitos estão dentro da casa do Senhor, mas estão ali traindo o Senhor como? Com ganância no coração, enganando os pequeninos do Senhor. Enganando, querendo só a lã das ovelhas, aleluia. Mas vai chegar o dia da prestação de conta, aleluia. Não é você que é enganado que vai prestar conta, mas aqueles que estão ali com o coração como Judas Iscariote vão prestar conta diante de Deus. Ah, mas eu não vou servir a Deus porque fulano faz isso. Eu não vou servir a Deus porque fulano escandalizou. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias viram muitos escândalos, mas ai daquele que vem o escândalo. Não vamos olhar para o homem, vamos olhar para o nosso Deus, que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso libertador, que Ele é o leão da tribo de Judá, que Ele é o teu melhor amigo. Não olhe para A, não olhe para B. Siga o exemplo do nosso Jesus Cristo. O nosso Jesus foi o nosso exemplo de fé. O nosso Jesus foi o exemplo de homem de oração. Clame ao Senhor. Volte enquanto é tempo. Jesus está voltando. A porta está aberta, mas o dia vai fechar. Vigiai. Vigiai. Confirme na palavra. Use essa palavra. Essa palavra fechada é um livro. Fechada é um livro. Aberta. Aleluia. Aberta. Ela é a boca do Senhor falando com você. Confirme na palavra a maior profecia. Aleluia. Existe o dom de profecia, sim, que o Senhor nos dá para edificar a eleita de Deus. Cada um tem um dom que o Senhor dá, que você buscar, que você pedir. E o dom é dado sem arrependimento, aleluia. Mas não creia em qualquer espírito. Prove que o espírito vem de Deus, que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Jesus está voltando. A maior profecia é esta aqui. A maior profecia é a palavra. A maior profecia é esta palavra. Ela vai lhe conduzir à salvação. Ela fala com você. Ela lhe exorta. Ela lhe corrige. Ela lhe edifica. E ela lhe leva à salvação. Ela é luz para nós quando estamos andando em caminhos que não agradam ao Senhor. Ela é a luz na nossa escuridão. Ela é a bússola que vai nos levar ao nosso Deus. E confie na palavra. E que nesta manhã, esta meditação que nós meditamos nas Escrituras Sagradas, possa edificar primeiro a mim, que li e passei para cada um, que visualizar, que você possa confirmar na palavra, que você possa meditar, que você possa vigiar. A palavra do Senhor de Apocalipse: venho sem demora, que Jesus está voltando. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele vem sem demora. Guarda o que tem. A nossa coroa está no reino dos céus. E Ele vai nos dar quando nós chegarmos no reino dos céus. A coroa da nossa trajetória,
de luta, de aflição. Eu não estou aqui ensinando para você fazer o errado. Nós estamos aprendendo, meditando nesta palavra para nós vigiarmos e fazer o certo. E a salvação só é em Jesus. Não é em outro lugar. A salvação só é através do nosso Senhor. A partir do momento, muitos pregam, mas não pregam mais a salvação. Estão pregando o evangelho de barganha. O que é o evangelho de barganha? Você aceita Jesus, você vai prosperar, você vai ser rico. E eu lhe digo, nesta manhã, guiado pela presença do Espírito, com a autoridade do Espírito, aceite ao Senhor Jesus Cristo a sua vida. A maior vitória é a salvação, você vai herdar a salvação. Mas eu lhe digo uma verdade. Você vai passar luta, você vai passar aflição, você vai passar adversidade, porque a palavra do Senhor diz que o caminho é estreito, é espinhoso, mas no final da caminhada é a vida eterna. A sua vida não vai ser só prosperidade, a sua vida não vai ser só bênção, a sua vida vai ser tribulação, vai ser aflição, mas também vai ser de vitória. A sua vida vai ser de vitória em vitória, lutas e vitória. Porque Jesus vai estar contigo no vale, Jesus vai estar contigo na aflição. O nosso Deus, o nosso Rei dos Reis, quando andou aqui na terra, ele não foi tentado, ele não passou lutas, ele não passou adversidades. Como eram os nossos irmãos da igreja primitiva? Aí os nossos irmãos da igreja primitiva sofreram tantas aflições. Eram jogados ali no Coliseu, aleluia. Eram devorados pelos leões, mas eles não negaram a fé. Eles viviam regalados de uma prosperidade, do evangelho de barganha, não. Eles viviam na fé. E o que eu falo para você, persevere na fé. Não deixe o adversário roubar a sua fé e destruir o projeto que o Senhor tem na sua vida. Persevere na doutrina dessa palavra. A verdadeira doutrina da palavra, da sã doutrina. É a salvação. É a renúncia. É o evangelho de cruz, de renúncia. Aceitar Jesus é renunciar. Renunciar ao mundo com as suas concupiscências. Renunciar ao pecado. Ah, mas vão me dizer que eu sou santa. Vão dizer, ele é assim, agora quer ser santo. A palavra do Senhor diz, aleluia. Sede santo como eu sou santo. Santificai-vos. Que nós somos filhos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós temos que ser diferentes. Ah, mas acontece tanta coisa, mas é usado, mas prega a palavra. O Senhor não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com a palavra. Se ele quiser que uma alma seja salva, o vaso pode estar rachado, o vaso pode estar quebrado, o vaso pode estar todo só limo por dentro, sujo, um vaso sujo, mas que ele quer salvar uma alma. Ele usa aquele vaso todo sujo, todo quebrado. Ele usa para salvar aquela alma. Porque ele tem compromisso, aleluia, com a palavra dele. Ele tem compromisso com a palavra. Ele não tem compromisso com aquele que está com a vida toda desconcertada. E que não se consertar, vai para o abismo, vai perder sua salvação. Porque o Senhor usa assim. Porque o Senhor usou até uma jumenta para Balaão. Ele usou uma jumenta para Balaão. Ele pode usar um vaso desconcertado. Mas que não se converter e não renunciar às concupiscências mundanas. Prega a palavra, mas não vai entrar no reino dos céus. No reino dos céus não vai entrar de qualquer maneira, de qualquer forma. Vai entrar purificado, santificado, e é um evangelho de renúncia. E que você escutou essa palavra. Que você
Tenha uma Bíblia na sua estante. Abra a palavra. Se alimente dela. Não tenha ouvidos que o adversário fala no seu ouvido. Olhe para Jesus, que Ele ama você. Volte, que você está distanciado dos caminhos do Senhor. Volte enquanto é tempo. Jesus ama você. O Satanás veio para matar, roubar e destruir. Ele quer roubar a sua juventude, como ele roubou a minha. Ele me fez como a minha mãe falava, que quem sai dos caminhos do Senhor, Satanás faz como um cavalo. Eu era oprimida por tanta vaidade. Era vaidosa, Satanás me oprimiu pela vaidade. A vaidade do corpo. Mas um dia o Senhor me olhou dos altos céus, com um olhar de misericórdia. Muitas orações da minha mãe nunca desistiu dos filhos. Hoje a minha mãe está na glória, no descanso eterno, descansando da labuta que ela perseverou de tanta luta. Hoje muitos não têm ânimo para ir para a casa do Senhor. Na época que eu era criança, nós morávamos no interior. A distância da Assembleia de Deus, tinha uma perto da nossa casa. A distância dos lugares era muito longe. Eram mais de 20 quilômetros, 30 quilômetros. Nós íamos a pé. Era a pé, não tinha, ou então, não tinha condição de fretar um ônibus. Era muita necessidade. Mas nós éramos unidos na fé. Era na caminhada. Era alegria, íamos louvando, caminhando, louvando o nome do Senhor. A mamãe me criou dessa forma. Culto doméstico, dentro do lar. A primeira coisa, quando acordava, eu via ela de joelho na beira da cama. Ela chamava todos os filhos. Fomos 10. Foi saindo, ficando os menores, mas ela deu ensinamento para todos. E nós sentava ali, na beira da mesa. Não tinha o café com aquele pão, aquele bolo. Não tinha. Mas o nosso primeiro alimento, aleluia, era esta palavra. Ela louvava na dificuldade. Ela glorificava o nome do Senhor nos cultos. Ela não perdia um culto. Mulher guerreira do círculo de oração. Nunca. Ela era a coluna da nossa casa. Íamos para os cultos. Não tinha nada na panela, em cima do fogão. Mas ela não dizia, hoje eu não vou para o culto porque não tem nada no celeiro. Ela tinha fé. Quando nós chegávamos, ela criava galinha. Aí no interior, nós não tinha energia. Ela alumiava os ovos, aquele que estava gordo, ela cozinhava. Que é o que não estava nicado, que já era com pintinho. Quem mora no interior sabe como é. Mora no sítio. E ela cozinhava aqueles ovos. Ela dividia aqueles ovos para nós, os filhos. E ela ficava olhando. Ela deixava de comer para dar para nós. E diz assim, mas o Senhor não está vendo. Essas são as dificuldades. Nós éramos muito humildes, muito pobres. Meu pai trabalhava na roça. Minha mãe era dona de casa. Eles trabalhavam tudo na roça. Nós éramos muito pobres, mas nós tínhamos algo. A fé. Nós tínhamos o maior tesouro que o homem pode ter. Não adianta você ter palácios, não adianta você ter milhões na sua conta, que você não tem o principal, que adianta ganhar o mundo todo e perder sua alma, a fé. Nós éramos muito pobres no material, mas nós éramos ricos no espiritual.
de uma mulher da doutrina da palavra. Hoje eu sou o exemplo e o fruto das orações dela. Quando eu me reconciliei, a primeira pessoa que eu liguei foi para ela. Quando o Senhor me trouxe do mundo, hoje eu tenho vergonha e me arrependimento. Quem me dera que eu voltasse no tempo, para mim nunca largar o meu Senhor e obedecer. Eu liguei para ela. Mãe, eu aceitei Jesus. Eu voltei para os caminhos do Senhor. Minha mãe glorificava a Deus. Todos os dias eu ligava para ela. Mãe, eu estou em campanha, pedindo um batismo com o Espírito. Quando eu fui batizada no Espírito Santo, aleluia. A primeira pessoa que eu liguei foi ela. Eu disse, mãe, eu fui batizada no Espírito Santo, aleluia. Quando o Senhor fez uma promessa na minha vida, eu disse para ela, a senhora vai ser a primeira pessoa, minha mãe, que vai estar ali no primeiro banco. Mas não é como a gente quer, é como o Senhor quer. Há pouco tempo eu adoeci, permissão divina, uma enfermidade, passei 8 anos com essa enfermidade, que foi da B12, vim descobrir ano passado, como eu já dei o testemunho, que eu contar vai ficar muito longo, tem o vídeo no canal da B12, veio o esquecimento profundo, o esquecimento que é a falta da B12, ela é responsável pelo funcionamento do nosso corpo, a nossa memória, deu prolapso da memória, que muitos idosos que têm Alzheimer, é um tipo de Alzheimer precoce, que a falta da B12 traz tantas consequências, muitos não dão igual assim, médicos, muitos estão com problema, o médico não tem que passar o exame específico. E eu era genética, eu fui descobrir ano passado, e na época que se alastrou muito, eu já estava nos caminhos do Senhor, se alastrou muito, e eu não lembrava do meu esposo, não lembrava dos meus filhos, não lembrava da minha mãe, e nós morávamos em Barcarena. Quando eu voltei para casa da minha mãe, muito magra, meu esposo me levou para casa da minha mãe com nossos filhos, e quando eu cheguei na porta da casa dela, muito magra, eu já estava nos caminhos do Senhor, já tinha voltado. Ela disse, minha filha, eu vou cuidar de ti. Eu cheguei na casa da minha mãe em junho de 2016, dia 12 de setembro do mesmo ano, de 2016. Cheguei em junho, a minha mãe cuidou de mim, julho e agosto. Em setembro, dia 12 de julho, minha mãe faleceu. O Senhor tomou minha mãe ficou internada. E o Senhor levou minha mãe. Mas eu não senti, naquele momento eu não senti, porque eu não lembrava nem que ela era minha mãe. Eu estava com esquecimento profundo, que uma demência profunda, um esquecimento profundo, que só quem passa sabe. E essa enfermidade eu passei, que eu não tinha B12, fui descobrir ano passado, no Hemopa. E graças a Deus foram 8 anos de tanta luta, e eu não sabia o que eu tinha.